meus amigos, boa noite, espero que todos se encontrem bem, salvos, né? Hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, o que Deus uniu, o homem não separa. Nesse capítulo, a gente tem duas abordagens, né? Primeiro que é a indissolubilidade do casamento e depois o divórcio, né? E aí, ele tem umas peculiaridades esse capítulo aqui, né? Um capítulo bem curto, se não me engano, o mais curto do Evangelho, tem 2 páginas no máximo. É um capítulo onde não existe nenhuma menção dos espíritos, nenhum adendo feito pelos espíritos, tá? Então, isso quer dizer que é um assunto muito terreno, né? Que está dentro da nossa responsabilidade de lidar, né? E também é um capítulo baseado nas palavras de Jesus, né? O capítulo começa com uma indagação dos fariseus a Jesus. Então, eu vou ler para vocês aqui o que rolou aqui, né? Qual que foi a indagação. Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Bom, a gente entende aqui que o tema discutido era justamente essa pergunta aqui, né? Se era permitido ao homem devolver sua mulher por qualquer coisa que seja, qualquer causa que fosse, né? Então, vamos entender um pouquinho aqui o histórico, né? Como é que estava se dando isso. Naquela época, os fariseus se juntavam, né, já que eram os homens da lei, para discutirem as leis, né? E Jesus estava lá no meio com eles nesse diálogo, né, nesse debate. Então aqui a gente já pode entender que Jesus já era, né, considerado até por esses fariseus um mestre, né, um homem de muita sabedoria, né, de muito conhecimento da sociedade, muito conhecimento das escrituras, das leis de Moisés. Ele estava assim já sendo considerado mestre no assunto, né? E esse debate entre os fariseus, hoje, se a gente fosse fazer um comparativo com os dias de hoje, a gente pode entender que, vamos supor, que eles eram os ministros do Supremo Tribunal Federal discutindo ali, né, a legislação, né, talvez Constituição, talvez a legislação e tudo mais, né, era esse tipo de debate, né. Vigente na época, há 2000 anos atrás, lá naquela sociedade judaica, existia 2 escolas de pensamento, por isso que eles estavam discutindo, tá? Uma escola que a gente pode encontrar as escrituras dentro do livro de Deuteronômio, e uma segunda escola no livro de Léo, que era um pouco mais à frente desse anterior. Nesse livro de Deuteronômio, dizia ali, né? O homem, ele poderia dispensar a sua esposa por 2 razões. Por adultério, ou por fazê-lo se desviar dos caminhos das leis de Moisés. Em contrapartida, na escola de Léo, o marido poderia dispensar sua esposa por qualquer razão. Então, se ela não cozinhasse bem, já era uma razão; se ela não cuidasse das coisas dele, já era um motivo; se ela não olhasse bem os filhos, também poderia dispensar; se ele já não fosse mais com a cara dela, poderia dispensar, tá? Então, e Jesus, conhecendo bastante ali como é que funcionava a sociedade, inclusive nesses âmbitos legislativos, né, ele sabia que existia uma ordem de importância aí dada a esses livros, tá? Então, por exemplo, se você tivesse respostas num livro mais antigo do que esse de Deuteronômio, por exemplo, ou até mesmo do Léo, esse ensinamento anterior se sobrepunha a esses livros, tá? E Jesus, na sua infinita sabedoria e inteligência, respondeu assim para os fariseus, né? Não leste que aquele que criou o homem desde o princípio o criou macho e fêmea?
Aonde que Jesus foi buscar essas informações? Na Gênese, primeiro livro, capítulo 1, versículo 27. Lá diz assim: e Deus criou o homem e a mulher, né? É bem interessante esse pedaço, porque tá ali a resposta, né? Por exemplo, para muitas coisas que a gente vem vendo nesses últimos 2000 anos, né? Deus criou o homem e a mulher com a mesma importância, porque ambos se completam, certo? Não é igual a gente aprendeu aí nos catecismos da vida, sei lá, histórias que a gente ouve, que a mulher veio da costela do Adão. Não é nada disso. Não é nada disso. Ambos têm a mesma importância, né? Isso foi extremamente deturpado pela sociedade para que pudesse existir uma submissão da mulher perante o homem, né? Isso vem sido desenvolvido até hoje. A gente ouve histórias dia sim, dia também, de homens que se acham donos das mulheres, né? Sendo que lá atrás, lá na Gênesis, no primeiro livro, no capítulo 1, no versículo 27, está escrito que Deus criou o homem e a mulher com o propósito de reproduzir-se, né? De aumentar a sua espécie. E mais um pedaço dessa resposta que ele trouxe aí para os fariseus que veio lá da Gênese era a seguinte, né? Por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, né? É engraçado que hoje em dia, né, muito comum, quando há uniões civis, por exemplo, a mulher adotar o nome do homem, né? Sobrenome, na verdade. E isso também já era muito comum lá naquela época, naquela sociedade, né? A mulher, por exemplo, era ela que saía da casa da família dela, com o seu dote, né? E se juntava à família do esposo, né? E ali ela tinha que se integrar naquela família, ela tinha que respeitar a hierarquia daquela família. Geralmente tinha ali uma sogra que mandava no pedaço, né? E essa mulher ela tinha que entrar ali naquela família e se sujeitar a todos os costumes dela, né? Sem muito debate, sem muito questionamento, né? Bem diferente do que também está escrito aqui na Gênesis, né? Que ele fala assim, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, né? Quando ele fala, o que é na sociedade daquela época que a gente poderia entender, né? Quando ele fala deixar seu pai e sua mãe e se ligar à sua esposa, ele está querendo dizer o seguinte, que quando essa união fosse se dar, o homem deveria abandonar praticamente a sua identidade de solteiro, né? As convenções sociais que ele as convenções sociais que ele estava inserido antes de casar, os costumes familiares que ele estava inserido, né? Ele tinha que começar uma história nova com essa esposa, né? Não dentro da família dele, onde já existia ali toda uma estrutura montada, não é isso, né? Ele deveria começar uma história nova com essa esposa. É isso que Deus escreveu ali na Gênese. Mas vamos imaginar aqui, né? Como deve ser difícil você abrir mão de tudo isso para começar uma história nova, né? Tem que amar demais, né? Principalmente, vamos pensar assim, né? Que sentimento, que natureza de sentimento deveria existir ali que pode fazer com que uma criatura abandone aquilo que ela é, né? Do ponto de vista social, da sua trajetória, o seu passado, e se ligue a outra criatura. Que tipo de sentimento é esse? Que viabiliza, que viabiliza toda essa mudança, né? Jesus, quando se refere à Gênese, ele quer dizer que os sentimentos que devem mover as uniões devem estar acima das convenções sociais, dos ritos, das regras, dos interesses pessoais particulares, e somente o amor legítimo consegue estar acima de todos os outros sentimentos, fazendo com que a criatura vença as imposições sociais. Então,
para começar uma história nova com essa mulher, né, ele realmente, e ela também, tá? Já que os dois têm a mesma importância dentro de uma relação, né? Segundo o próprio Deus, tá? Tem que ter um amor ali baseado nisso, porque essa construção ela é bem difícil, né? Ela exige que você abra a mão do mundo onde você veio, né? De como você foi criado, de como você se portava, para você, junto com a outra pessoa, se unir e formar uma história nova. É bem delicado isso, né? E só o amor mesmo que viabilizaria essa construção. Fato é que essa resposta de Jesus, né, para os fariseus dá muito o que pensar, né? Dá muito o que pensar mesmo. O final da resposta, ele fala assim, né? E não farão mais os dois senão uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Então, quando a gente entende aqui que se deu a construção, né, da relação, ambos abriram mão do seu histórico e ali se deu a construção de uma nova relação. O que é essa carne que Jesus menciona, né? Como é que a sociedade naquela época entendia essa carne? Essa carne, na verdade, ela representava naquela cultura a possibilidade da ação em conjunto, né? Da ação dos dois juntos. É o elemento material dessa relação, né? Importante aqui deixar claro que não eram as correntes ou algemas numa relação, tá? Porque a ideia aqui não é os dois se aprisionarem dentro de uma relação, não é nada disso, pelo contrário, né? Era a possibilidade de fazer algo que está além dos limites de uma única criatura, não sendo seu propósito que a vida se perpetue através da união dos gêneros. Então, o propósito que Deus menciona na Gênesis era o Deus criou o homem e a mulher, os dois se unem, né, numa nova história para perpetuar a espécie, né? O objetivo aqui que não é alcançado somente por uma pessoa, é necessário a junção das duas. Então, essa é a carne que que Jesus quis mencionar aqui na resposta dele, né? Essa é a carne, que é a junção dos dois gêneros aqui. É necessário a junção dos dois gêneros aqui para criar a perpetuação da espécie. E essa carne também, ela demonstra, né, que todas as construções humanas mais importantes, as mais importantes mesmo, acho que não tem nada mais importante do que você dentro da nossa espécie, a procriação, não podem ser concretizadas de maneira isolada. Deus quis que os seres humanos estivessem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos laços da alma também, tá? A fim de que a afeição mútua dos esposos, né, pai e mãe, se transportassem para seus filhos e que eles fossem dois em lugar de um a amá-los, a cuidá-los, a fazê-los progredir. Nós dependemos uns dos outros. E é assim também no campo afetivo, quando nos propomos a uma caminhada junto à pessoa, né, junto a uma pessoa, né? E aí, no final da resposta, ele põe, né, a máxima ali, né? Não separe então o homem o que Deus juntou. E se a gente for olhar dentro da Bíblia, lá nas palavras do apóstolo João, ele diz assim, né? João menciona, né? Deus é amor. Então a gente pode parafrasear essa frase aqui, né? Não separe o homem o que o amor uniu. Mas é claro que nem todas as uniões, né, se dão com esse amor como combustível, né, infelizmente. Então, durante muito tempo, essas uniões são convertidas em processos gravíssimos, onde as convenções sociais estão acima desse amor. Então, você pode encontrar hoje uniões sendo feitas por interesse, uniões sendo feitas por vaidade, uniões sendo feitas por acordos,
né? As famílias entram em acordo. Para falar a verdade, a palavra casamento, ela quer dizer união de famílias, união de casas, né? Essa é a origem da palavra casamento, né? Então, esses relacionamentos que são baseados, né, através dessas convenções sociais, esses interesses e tudo mais, tem enorme chance de não dar certo, gente, a gente sabe disso, né? Enorme chance de não dar certo. Porque falta simplesmente ali o único ingrediente que é necessário para uma relação, né? Que é o amor. Mas que amor é esse, né? Que deve ser aqui o alicerce do casamento. Quando a gente fala o amor legítimo, que amor é esse, né? Já que a gente já sabe que ele é o combustível para as relações, né? É um amor que se manifesta através da simpatia, da afinidade, dos interesses legítimos, que nem sempre são observados quando começa aquela etapa, né, de aproximação entre as criaturas, a gente vulga o namoro, né? Então, quando você começa uma etapa de namoro ali, que você está se aproximando de uma outra pessoa, que você quer desenvolver alguma coisa com ela, as chances ali de você só mostrar o seu lado bom, né, porque existe a conquista, né, é 100%, certo? Então, quando você tem só em vista o início de uma relação, porque o que chamou a atenção para você foi a aparência da pessoa, que ela poderia ser ali a responsável pela satisfação dos seus desejos, né? E vice-versa, isso pode ser tanto do homem para a mulher quanto da mulher para o homem, tá? A chance disso daqui degringolar é grande, né? Porque no dia a dia, depois que casa, no dia a dia, tudo isso, todo esse making off aí desse filme que foi exibido durante o relacionamento do namoro, ele aparece, né? Ele aparece muito. Então ali no dia a dia começam-se a descobrir com quem realmente você se juntou, né? Quando durante o namoro, se você não descobriu ali que existe uma afinidade, né? Uma simpatia natural, os dois estando afim realmente mesmo, de se amarem, né, de desenvolver uma vida nova. Quando tudo isso daí não existe nesse pré-casamento, né, no namoro, a chance desse casamento também degringolar é enorme, né, enorme. Até porque a gente casa com estranho, né? Você acaba começando uma vida nova com estranho, né? Às vezes, vemos no outro a satisfação dos nossos desejos, o preenchimento das nossas frustrações, das nossas ansiedades ali, né? Nós nos vemos, né? Vemos que o outro pode ser a solução dos nossos problemas. A gente põe no outro a responsabilidade de nos fazer feliz, né? E quantas vezes encontramos uniões fadadas ao fracasso por não respeitarem a lei do amor? Uma boa comparação a fazer aqui, né, que é quando pessoas entram em relacionamentos onde não existe o amor como um embasamento, né, com base como se fosse a estrutura desse relacionamento, a gente corre o grande risco de nos frustrarmos, né? Mas isso daí é fato, né? Isso já não precisava nem falar. É a consequência natural, né? Porque quando colocamos no outro a responsabilidade sobre a nossa felicidade, nos assemelhamos ao homem daquela parábola que constrói a casa dele em cima da areia, né? É muito essa parábola, né? Porque no dia a dia ali vão aparecer tempestades, vão aparecer os ventos, e essa casa em cima da areia vai cair. Vai cair. Porque a areia não é um terreno onde se constrói uma casa, né? A gente tem que procurar um terreno sólido, e esse terreno sólido é o amor, para a construção dessa casa, né? Então, essa parábola aqui, ela encaixa direitinho nessa parte aqui, né? Um ponto importante aqui também para colocar, né, que quando
A gente está falando de transferir para o outro a responsabilidade da nossa felicidade, né? Vamos entender o seguinte, que todo mundo aqui na Terra, todo ser humano aqui na Terra, ele tem a sua missão individual, né? Ele tem as suas tarefas individuais, os seus desafios individuais. Então, o objetivo do casamento, com amor, não é transferir para o outro esses desafios e essas tarefas, não é nada disso, né? O desafio aqui, o objetivo do casamento aqui é você poder contar com o outro, né? Para ajudar você a superar os seus desafios, para te ajudar quando você não estiver bem, para que você possa ajudá-lo quando ele não estiver bem, né? Para que ambos evoluam juntos dentro da sua caminhada individual. Então não é uma transferência de responsabilidades aqui, né? É uma ajuda mútua. Ambos estão caminhando juntos, mas cada um com a sua responsabilidade. Né? O que a gente pode fazer aqui é apoiar, ajudar, né? Tá do lado, oferecer a mão, né? Não é sobrecarregar o outro com aquilo que nos compete. Né? Esse não é o objetivo do casamento. Pelo contrário, né? Tem muita gente que se casa e se frustra porque acha que o outro tem a responsabilidade de fazer aquela relação feliz, né? Que não, essa pessoa ela não anda sozinha, ela fica esperando o outro tomar as atitudes, né? Ela esquece, como um ser espiritual que somos, que ela tem uma função aqui, que ela tem um lado a evoluir, que é total responsabilidade dela, né? Então, isso a gente não pode nunca perder de vista, essa nossa atuação individual aqui na Terra. Mas também tem assim o seguinte, né? Você se casou com alguém, né? Naquela época você amava a pessoa, né? Ou aconteceram algumas circunstâncias aí, esse casamento pode ter sido prematuro, ele pode ter sido baseado numa paixão terrível, né? Uma paixão avassaladora, ele pode ter sido constituído com N motivos, menos o amor, né? E aí chega um fim, chega uma hora que isso acaba. Um deles quer se libertar, né? Quer sair dessa relação. É muito mais fácil, é possível sair de uma relação amando a pessoa, é possível. Desde que a gente tenha em mente a máxima, né, de Jesus, que é a máxima de todos, é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se a gente consegue desenvolver esse tipo de sentimento, não só pelo cônjuge ou parceiro, mas com todos ao nosso redor, né? Que se a gente se torna, tenta sempre ter isso em mente, né? Que é amar ao próximo como a si mesma, a gente vai ajudar essa libertação, nessa libertação do outro. Porque quando você ama uma pessoa, né, independente de que nível de amor que seja, ou nível marido, irmão, quando existe um amor numa relação, é muito mais fácil a gente sobreviver sem a presença da pessoa, porque a gente se satisfaz vendo que a pessoa está feliz, mesmo que ela não esteja do seu lado. Então, se a felicidade da pessoa for sair dessa relação porque ela não se sente mais bem dentro dela, a gente tem que facilitar isso. Porque se a gente ama mesmo a pessoa de alguma forma, mesmo sendo amor de irmão, né, o amor pelo próximo como a si mesmo, a gente vai querer ver aquela pessoa bem, né? Vai querer que ela realize os desejos dela, vai querer que ela siga a vida em frente, é um amor caridoso, né? Não tem aqui o egoísmo. Então, muitas pessoas se separam e aí começa uma guerra sem fim, né? Começa a virar ódio, vira guerra, vira uma luta pelos filhos, uma luta pelas coisas, pelos bens materiais. Existe mãe que fala mal do pai pro filho, pai que fala mal da mãe pro filho. Ou seja, acaba degringolando de uma tal forma
que é só confusão, né? É só confusão. Então, essas pessoas que criam essas situações, elas têm que se olhar para si próprias e ver que está faltando ali o básico, né? A lei básica, que é amar ao próximo como a si mesmo, né? Essa lei é a básica de todas. Então, é muito possível que, quando a gente emprega isso no nosso dia a dia, a gente consiga viabilizar finalizações necessárias. Quando não existe mais amor. O divórcio aqui, ele só existe para legalizar uma relação que já não existe mais. Né? Como é que você mantém uma relação para sempre, né, se não tem um combustível? E aí, sem esse combustível, essa relação fica infernal, é impossível. Né? Que qualidade de vida é essa que esse casal vai ter dentro de uma relação infeliz? Então, eu acho que o divórcio ele existe para isso. Ele só oficializa e ajuda a que cada um siga o seu caminho depois de uma união que não tem mais o combustível, né? Que não foi, que pode muitas vezes não ter sido nem começado com esse combustível, né? Pode ter nunca tido esse combustível. Como você vai levar uma relação dessa, né? Com infelicidades e tudo mais. Então, o divórcio ele é assim, aqui um meio de saída, né? De libertação. Porque o amor, se você ama de alguma forma a pessoa, mesmo sendo amar ao próximo como a si mesmo, esse amor ele liberta. Ele liberta você do sentimento do materialismo que você quer que esse ex-marido ou essa ex-mulher divida com você. Ele liberta você da mágoa. Ele liberta você de situações onde você não precisa falar mal do seu marido para os seus filhos e vice-versa, né? Porque você quer que seus filhos amem o pai ou a mãe deles também, né? Essa alienação parental ela não pode existir numa relação onde tenha esse amor pelo próximo como a si mesmo, né? Então, para a gente ver como o amor é necessário, não só dentro de um casamento, mas no nosso dia a dia também, né? Nossos filhos, eles aprendem através do exemplo. Então, que exemplo? Aí aqui no texto, né, já mencionei em algum momento aqui, que Deus criou os dois, pai e mãe, porque são necessárias duas pessoas para criar os filhos, né, para cuidar desses filhos, para dar referência para esses filhos. Né, é como se um fosse o backup do outro, né, falando em linguajar mais moderno, né. Deus já foi esperto nesse sentido também, né, de ver que os dois são necessários para aquela criança crescer dentro de um ambiente onde ela seja cercada de todos os lados de cuidados que são necessários, né? Precisam de duas pessoas para fazer isso. Um outro exemplo comum que a gente pode trazer aqui para comentar são as uniões que muitas vezes estão estabelecidas com um propósito, né? E segundo André Luiz, essas mesmas uniões não se dão por acaso, tá? E sim com compromissos assumidos lá no mundo espiritual. Então, esse tipo de relação aqui na Terra, ela sofre nas relações a todo momento de ataques do mundo, através de 1000 convites, né, para que esses mesmos compromissos não sejam respeitados. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu achei bem interessante, que eu vi num vídeo, né? Imagina um casal, casado há 50 anos, né? Então ali, já numa trajetória de vida um pouco mais tranquila, já existe ali uma estabilidade financeira, né? O casal já tem um longo histórico ali de 50 anos. Esse casal fez um acordo lá no mundo espiritual, né, um compromisso, ambos se comprometeram a ficarem juntos nessa passagem e desenvolver todo um trajeto aí de vida, né. Só que com o passar do tempo, o marido para e começa a olhar a esposa, tá? Isso pode ser também dos dois lados, ok? Tanto da mulher como pro homem, mas é mais comum a gente ver atitudes dessas sendo tomadas pelo marido, né?
Começa a olhar a esposa já não está mais tão jovem, né? Já tem ali os sinais de envelhecimento, né? E o camarada começa a pensar, pô, posso trocar essa minha esposa por 2 de 20, né? Para mim vai ser uma boa. E aí, ele começa a pensar isso, de repente, aparece, né? Do nada, não, nunca é do nada, mas nessa história vamos dizer que é do nada, uma moça, bonitona, jovem, né? E esse homem se interessa por ela e abandona a sua esposa para viver com essa moça. Como tinha tido um comprometimento de ambos lá no mundo espiritual, os espíritos lá em cima começam a ficar desesperados, né? Porque estão vendo que o acordo não vai ser cumprido, né? Aí, isso é uma historinha, tá, pessoal? Mas isso está contido em um livro também, tá? Isso foi um relato psicografado. Esses espíritos começam a procurar soluções para que esse compromisso firmado seguisse adiante. Então eles foram procurar um mentor mais inteligente, não mais inteligente, mais experiente, né, para dizer ali o que eles poderiam fazer, orientá-los no que eles poderiam fazer para que esse compromisso não fosse rompido, né. E o mentor, muito calmamente, falou o seguinte: a solução para esse caso aqui é muito fácil, né? Vamos mandar uma doença para esse cara. Vamos mandar uma doença para ele. Eu sei que depois de uns dias esse homem cai numa cama prostrado. Tá lá. Sem energia para nada, prostrado, doente. Não tem amor juvenil que se sustente, né, perante uma doença senil, né? Uma doença de velho. Não existe isso. Né? Mesmo porque, olha só, não foi o relacionamento ali não estava baseado no amor, né? E sim no interesse de ambas as partes, né? Em muito pouco tempo, essa moça picou a mula, arrumou um outro parceiro, foi embora. Quem que vocês acham que voltou lá para cuidar do marido? A esposa, né? Óbvio. E aí, esse compromisso foi retomado. Né? E aí, nesse momento, esse homem olha para o rosto da esposa e ali ele começa a enxergar que naquelas rugas que ele está vendo nela, existe assim uma trajetória da qual ele participou, um histórico da qual ele fez parte, né? E que não pode ser jogado fora dessa forma. E aí vem o arrependimento, obviamente, né? E o casamento retoma-se e a esposa segue com ele e tal, e o compromisso vai até o fim. Então, até nisso, né? A gente tem, até quando as pessoas querem dar uma rateada assim dentro de uma relação que tem ali um compromisso, tem ali um acordinho feito, o mundo espiritual dá um jeitinho para que as pessoas caiam na real. Né? Esse é um dos exemplos bem interessantes aqui de como levar as relações. Então, mas mesmo que a gente saiba que existe o acordo ali, né, o acordo pré-definido lá no mundo espiritual, a gente sabe que não é fácil, né? Que no dia a dia aqui não é fácil, que todos os dias a gente levanta e a gente tem que firmar de novo esse compromisso, né? Na nossa cultura hoje em dia, que é legal falar isso, que na nossa cultura hoje em dia aqui, é usado pela grande maioria das pessoas que são casadas a aliança, né? Aliança de casamento, né? Elas são um símbolo do amor do outro que está junto de nós. Tanto que essas alianças elas são feitas respeitando o tamanho do dedo do outro. Né? Dentro delas está escrito o nome do outro. Então, elas são a representação de como o amor deve ser. Né? O amor não deve ser a imposição dos meus interesses, mas deve ser, sobretudo, aquilo que eu sou capaz de desenvolver e de oferecer ao outro que é diferente de mim. O amor legítimo, ele não exige do outro aquilo que queremos que o outro faça. Ele simplesmente ama, compreende e tolera.
União perfeita, em nosso nível de evolução, não existe. Não existe. Pois como dizia Kardec, né? Todas as nossas dificuldades derivam das nossas imperfeições. E a única maneira de conquistarmos uma união plenamente feliz é nos tornarmos espíritos puros e nos casarmos com outros espíritos puros. E a gente sabe que não vai ser aqui, né? Que vai acontecer isso, porque a gente ainda está numa terra de provas e expiações, né? Não existe aqui a perfeição ainda. Então, baseado nisso, a gente tem que seguir as orientações que Deus nos deixou, né? Porque lá está muito claro, né? Lá na Gênesis está muito claro como que a receita para a gente levar a vida dentro de uma relação amorosa, né? Tá muito claro aquilo lá. E a gente tem que se virar aqui na Terra por enquanto, seguindo essa receita, né? Tentando buscar dentro das nossas relações o combustível ideal aqui que Deus nos deu, né? Que é o amor legítimo. Então, para finalizar aqui essa discussão, né? Essa análise e tal, eu gostaria de trazer de novo a frase que inicia o capítulo. Só que agora, com tudo isso comentado, falado de outra forma, né? Então, seguramente a gente pode dizer que o amor uniu, o homem não separa. Isso é fato, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade de dividir com vocês aqui esse capítulo do Evangelho, né? Para mim foi super também rico, porque enquanto estava estudando, fui me deparando com várias coisas da nossa rotina, né? E como mudar, e agradeci muito por ter encontrado uma relação baseada no amor. Espero que todos vocês encontrem também, e que aqueles que encontraram, que cuidem dela bastante. Boa noite para vocês, um grande abraço.